Bom, então, deixa eu ver se meu áudio tá pegando. Tá, dá pra me ouvir? Eu acho que dá. Então, vamos lá. Eu vou ficar aqui explicando esse gráfico aqui. Aí, o que que acontece? O nome do gráfico é o gráfico de Starling, eu acho. Eita. O gráfico de Starling. E aqui nós temos o coração, os momentos dos momentos que acontece contrações, né, e relaxamentos no coração. Nós tem a sístole, a contração isovolumétrica, sístole ventricular, diástole ventricular inicial, diástole ventricular tardia e sístole atrial. Inclusive aqui no meio tá a diástole, tá o relaxamento ventricular isovolumétrico. Mas aqui vai, aqui é o volume, essa pressão azul é o do átrio, a pressão vermelha é a do ventrículo e a pressão em preto é o da aorta. E por fim aqui tem um eletrocardiograma aqui em cima. Então vamos lá. E eu até botei a resposta aqui porque batendo o olho aqui eu vou indo com o mouse e mostrando no que está acontecendo aqui e assim dá para entender. Então, pelo que eu vi, dá pra explicar dessa forma, como expliquei, como também eu vi que Bárbara, acho que Bárbara tinha falado que dava pra você explicar o eletrocardiograma primeiro e depois você explicava esses três. Você não, tipo assim, você não precisa colocar a onda P e tal, a onda T, aí depois só a onda T. Não precisa estar correlacionando eles. Ela disse que se você. Isso vai de preferência para cada pessoa, se cada pessoa não consegue pegar. Que bota o eletrocardiograma e depois bota os outros. Porém, eu acredito que você já está acostumada a estudar tudo mesmo, tudo em conjunto. Então, vou deixar melhor assim, explicando tudo mesmo. O eletro e tudo junto. Então, o que começa primeiro aqui? A onda P. O que diz a onda P? A onda P é a despolarização atrial. E o que acontece? Essa despolarização, veja que é a descarga elétrica acontecendo ali no átrio. Quando acontece isso, vai ter a entrada de cálcio. E no que entra esse cálcio, acontece a sístole atrial. Então, veja que a onda P despolariza, que muda o canal lá de cálcio, permite a entrada de cálcio e depois a sístole atrial. Depois dessa despolarização, acontece o intervalo PR. No intervalo PR é onde apresenta o platô atrial. Dá pra ver aqui, ó, platô atrial, que é esse aqui, ó. Que vai acontecer um platô na qual vai acontecer a pressão aumentada. E no que está essa pressão, essa sístole aqui vai deslocar o último terço. Se você conseguir imaginar, aqui é um terço, dois terços e três terços do sangue. Aqui tá, vamos dizer aqui tá o sangue inteiro aqui. Aí depois acontece aqui a ejeção de sangue. Ejeta um pouquinho aqui. Ejeta um primeiro terço. Depois manda o segundo terço. E por fim a sístole atrial manda aquele último terço pro ventrículo. Então, depois do intervalo PR, ele vai apresentar o platô atrial, que desloca o último um terço de sangue. Então, quando desloca um terço, o volume no ventrículo aumenta. Veja que aqui era o segundo terço e aumentou mais ainda para 3 terços. E aí causa um aumento tanto no átrio como no ventrículo também, por causa desse aumento de sangue. Um aumento de volume no ventrículo. Aí depois desse intervalo acontece o complexo QRS. E o que é que significa? Ele significa a despolarização ventricular. Então vai despolarizar e o que acontece? Vai
permitir a entrada de cálcio e depois permitir a sístole ventricular. Porém, veja que é um processo na qual vai iniciar. No que inicia, vai acontecer primeiro a contração ventricular isovolumétrica. Aqui, ó. Significa despolarização ventricular, promovendo o aumento da pressão ventricular. Veja que ele abaixa um pouquinho para aumentar depois e subir de uma vez. Certo, aí significa, mas ao aumentar essa pressão, veja que ela não ultrapassa o da aorta. Aumentou a pressão, não passa o da aorta, porém mantém o volume aqui dentro. Se manteve o volume, não passou, e tipo assim, tá mudando a pressão, porém mantendo o volume, então está acontecendo uma contração, certo? Porém ela é isovolumétrica. Iso é igual e volumétrica quer dizer volume. Então estou aumentando a pressão, porém não mudando o volume, mantendo o volume igual ao que era antes. E isso é, vamos lá, aqui pressão da aorta, isso causando a contração muscular. Aí, em primeiro momento, essa contração promove o deslocamento de sangue, porém o sangue não passa para a aorta por causa da diferença de pressão. Aí, vamos lá. No que acontece a contração, então o sangue, né, o coração aqui, joga o sangue para cá, porém não passa. Então, o que vai acontecer com esse sangue? Ele vai bater aqui de novo, vai bater aqui, e no que ele bater, ele vai tentar voltar para o átrio. Isso é uma resposta meio que comum de acontecer. Pegou, bateu aqui, bate de novo e vem para cá. E aí o sangue, ao retornar ao átrio, ele é impedido pelas válvulas atrioventriculares. E aí, quando pega e volta, e o sangue, né, quando vai contrair e tentar vir para cá, não volta, esse sangue vai bater nesse átrio e turbilhonar. Turbilhonar, no caso é bater mesmo, ressoar na cavidade aqui. Turbilhonar, turbilhonar a parede do ventrículo e assim causa a primeira bulha, que é o TUM, relacionando com o TUM. É nesse momento aqui de contração isovolumétrica. O TUM, e logo, como não muda o volume, mas ocorre a contração, acontece a contração isovolumétrica. Ponto. Isso eu estou explicando no complexo QRS. Aí quando a pressão ventricular passa a pressão aórtica agora, nesse momento, acontece a sístole ventricular. Passou aqui, começou a sístole. Veja que é o momento que começou. E no intervalo ST, que é esse intervalo aqui, ó, no QRS, esse intervalo ST, no intervalo ST, é o que acontece? O volume sanguíneo, ele diminui, ele começa a diminuir. E a pressão ventricular só vai aumentando, porque o coração está contraindo, está diminuindo o espaço aqui e vai contraindo até chegar um momento que ele contrai tudo que ele tem para contrair. É um processo gradual, é lento. E agora, quando entra na onda T, que é esse momento aqui, significa a despolarização ventricular. Então, o que acontece aqui nessa despolarização? No que acontece a despolarização, vai acontecer um influxo de cálcio para células miocárdicas ventriculares. Então um influxo de... Enfim, aqui você pode resumir, que é o fluxo de cálcio para as células do ventrículo vai cessar, vai acabar. E no que falta cálcio, ele vai provocar o relaxamento. Assim, diminuindo agora, veja que na onda T diminui a pressão. Deixa eu ver, aí quando a pressão ventricular fica menor que o da aorta, veja que a aorta está aqui, está diminuindo, e quando diminui, nesse momento aqui, que é nesse intervalo, no final da onda T, inclusive,
o sangue tenta retornar para o átrio, que é entre esses dois momentos. No caso, quando você ejeta para cá e quando ele tenta voltar para cá. Ele tenta voltar pro ele tenta o sangue que está na aorta tenta retornar para o ventrículo, mas ele é impedido pelas válvulas semilunares, assim turbilhonando a parede da aorta aqui e causando a segunda bulha TAR. E como a pressão ventricular diminui sem alterar o volume no ventrículo, ocorre o relaxamento isovolumétrico. Aqui é porque não está o relaxamento isovolumétrico, mas eu quis deixar porque dá para destrinchar melhor. E aí, por fim, quando a pressão fica menor que o átrio, tipo assim, tá diminuindo, até chegar um ponto que bate com a pressão do átrio e diminui, fica menor ainda que o do átrio. O volume sanguíneo, agora que está aqui, começa a vir para o ventrículo. E assim, o volume no ventrículo começa a aumentar na diástole ventricular. E ele aumenta com a inicial, que é a rápida, depois com a lenta, que é a tardia, até que chegue na sístole atrial novamente, dando início de novo ao ciclo cardíaco.